Mas espera lá, nós temos que analisar quem é Deus na nossa vida, irmãos. E a gente valorizar o Senhor, valorizar tudo aquilo que Deus fez de bondade para a nossa vida. Deus em nenhum momento visou benefício próprio, mas o que Ele proporcionou a nós foi embasado no seu amor, na sua graça e misericórdia. Posso ouvir amém? Amém. Nisso que Ele estabeleceu uma aliança conosco. Não era porque eu era certinho, porque eu era bonzinho, bonitinho, nenhum de nós, irmãos, mas por causa da graça, da bondade e do seu amor por nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Lembre-se disso. E aproveitando, a gente quer falar um pouquinho de presente e futuro nesse dia. Está chegando aí, né, o final do ano e o início do outro ano, é onde a gente começa assim, a fazer projetos, a programar algumas coisas, né, a gente começa a vislumbrar algumas coisas na nossa vida. E isso tudo é bom, irmãos. A gente sonhar, a gente empreender, a gente projetar, né, a gente sonhar com algumas coisas na nossa vida. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas eu quero falar assim de um preço que às vezes isso tem e que isso cobra de nós. Então falar de presente, falar de futuro. Falar de fé e falar de esperança. Porque fé nós vivemos hoje, esperança nós temos no amanhã. Estamos esperando o amanhã de Deus, estamos esperando a volta de Jesus. Estamos nos preparando. Amém? Tendo a consciência, tendo a certeza, tendo a fé, nesse dia que se chama hoje, mas crendo, porque Deus é aquele que nos dá esperança para vivermos, sabe, esperando o amanhã, para que a gente não entre em crise, entre em paranoia, né? E às vezes, quando a gente não tem o domínio da situação da nossa vida, em muitas áreas, a gente entra em crise, irmãos. A gente entra em crise. Senhor, mas será que isso vai acontecer? Senhor, mas por que a minha vida está assim? Tem uma palavra lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, eu gostaria que você abrisse aí. Capítulo 6 de Mateus, versículo 34. E eu quero falar de preocupação nessa noite. Eu quero falar de ansiedade. Eu quero falar um pouquinho também de aflição. E tudo isso é gerado em nós, irmãos, talvez pela falta de entendimento, pela falta de um relacionamento com Deus, pela falta de uma entrega, de uma dependência no Senhor. E a gente é tomado de alguns sentimentos na nossa vida. Jesus disse assim, olha, para nós, que às vezes a gente está pensando que era para os discípulos daquela época. Quero dizer para nós isso aqui hoje. Mateus 6,34 diz assim, olha, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Então a gente precisa de entender, a gente precisa de olhar para essa palavra e entender algumas coisas, irmãos. Jesus estava dizendo que sem fé nós não conseguimos viver nem o hoje. E sendo incrédulos, o amanhã vai nos arrebentar. Presta atenção nisso. Se a gente não tiver fé para viver o hoje, o amanhã, então, ele vai ser terrível na nossa vida. Porque a gente não vai ter estrutura para lidar com o que vem. Porque nós não temos a segurança em Deus no hoje. Interessante que todo o capítulo aí, um pouquinho atrás, Jesus vai falar dos cuidados da vida que às vezes nós temos dia a dia. A gente se preocupa com comer, com beber, com vestir, com tantas outras coisas. Mas o próprio Senhor, Ele nos dá, sabe, um entendimento de que Ele quer estabelecer paz na nossa vida. Para a gente viver o hoje bem e receber o amanhã com esperança, irmãos. Como é que nós estamos vivendo essa relação com Deus,
de viver o hoje com fé, tendo esperança no amanhã. Tendo segurança em Deus que tudo vai ficar bem. Porque às vezes a gente é atribulado. E Jesus falou assim, olha, não se preocupem com amanhã, porque amanhã vai trazer mal consigo, irmãos. Olha só, amanhã vai trazer mal com ele mesmo. Então viva hoje, porque você precisa de vencer primeiramente o hoje. Você precisa de dormir hoje e acordar amanhã primeiro. Amém? Está entendendo o negócio? Sabe, Jesus disse aos seus discípulos, de alguma forma, que haveria maior preocupação que comer, beber e vestir do que priorizar o relacionamento com Deus. Isso é fato na nossa vida, irmãos. Hoje nós estamos vivendo dias tão acelerados que às vezes nós estamos nos dedicando mais ao comer, beber e ao vestir do que a prioridade do relacionamento com Deus. Por isso que Jesus falou assim, olha, lá em 6,33 ele fala assim, olha, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas Deus vai acrescentar na vida de vocês. Ele diz assim que a nossa vida está nas mãos de Deus. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, a pessoa que está do seu lado. Fala assim, a sua vida está nas mãos de Deus. Confie no Senhor. Ele vai cuidar de você. Vai cuidar da sua casa. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar dos seus negócios. Vai cuidar de todo o seu ser. Amém? A gente precisa de entender isso, irmãos. Deus vai cuidar de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu te falar, Jesus não muda. Presta atenção, olha aqui. Muita gente aqui não era crente quando nasceu. Não teve um nascimento de crente. Conheceu Jesus depois de adulto. Quero te falar, você não sabia, mas Jesus já estava cuidando de você. Deus já estava cuidando da sua família. Deus já estava preparando um grande dia de encontro com Ele na sua vida. Você consegue visualizar isso, meu irmão? Até aqui nos ajudou o Senhor, com toda a bondade e graça dEle. Se você agora é salvo em Cristo, mais ainda, por que você está preocupado? Por que você está obstinado por algo? E não tem descansado em Deus? Não tem confiado no Senhor? Por isso que Jesus falou, priorizem um relacionamento com o Pai. Priorizem a busca, antes de todas essas coisas, que Deus seja primeiro, que o Senhor seja mais importante e você descanse em Deus para você receber todas essas coisas que vocês necessitam, porque o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Sabe, essa palavra preocupação, ela significa ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Olha só, para quem tem empresa aqui, às vezes você tem um compromisso para vencer daqui 30 dias. Por que você está preocupado com ele daqui 30 dias? Você não está orando hoje? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me sustentando hoje. A minha preocupação não vai pagar a conta, meu irmão. A minha fé em Deus gera esperança e alegria para eu trabalhar hoje. Senhor, hoje é um dia glorioso na minha vida, porque eu estou vivo, eu posso trabalhar. Hoje eu posso viver, Senhor. O Senhor me deu hoje, e eu tenho esperança que amanhã vai ser melhor ainda. É um relacionamento, irmãos, que nós precisamos ter com Deus. É uma escolha, é uma opção que eu tenho, e se eu escolher isso em Deus, eu vou ser feliz. Sabe, então, é uma ideia fixa antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral, perda de sossego, inquietação, aflição, perda de sono. Eu acho que eu já contei uma historinha aqui. Tinha 2 turcos. E eles moravam em prédios, um de frente para o outro.
E eram muito amigos. E no outro dia, um teria que pagar uma conta para o outro. O Mohamed tinha que pagar o Salim. E eles moravam de frente, na mesma altura, basicamente. E o Mohamed não dormia à noite. E aí estava quase chegando amanhã e ele não sabia o que ele ia fazer. E aí a esposa do Mohamed pegou, abriu a janela e falou: Salim, Mohamed tem que te pagar amanhã, mas ele não tem dinheiro e agora ele vai dormir. Pá, fechou a janela. Ele transferiu a preocupação para o outro que tinha para receber, não foi isso? Não foi isso? Não estou dizendo que você não pode dever e não se preocupar em pagar. Mas eu quero dizer para nós que a gente pode sim descansar em Deus. Se a gente tem um coração voltado para Deus, irmãos, para o Senhor, Deus não vai permitir que a gente seja afligido, envergonhado. É lógico que a gente precisa de aprender algumas coisas, e a gente vai falar disso aqui. Sabe, hoje nós vivemos um tempo onde o nosso esforço maior tem envolvido as nossas próprias demandas, necessidades e projetos. O que a gente precisa aprender é projetar no Senhor algumas coisas. Ninguém aqui deve deixar de projetar seu futuro. Sabe, Jesus não quis dizer para não programar o futuro, ele diz para não se preocupar, sabe, desse projeto chamado amanhã na nossa vida. Um jovem, ele precisa de projetar uma carreira na escola, ele precisa de projetar, fazer uma faculdade, uma universidade, ele precisa de sonhar com isso. Para quem está se preparando para o casamento, precisa de se programar para o casamento. Sabe, não há erro em programar algo para o futuro, meu irmão. O que nós não podemos é sofrer antes do tempo ou nos deixar ser exauridos e consumidos pelo esforço em conquistar algo. Deixa eu te falar um negócio. Sabe, aquilo que rouba nosso tempo, rouba nossa alegria, nossa sanidade e tira a nossa paz. Tem muitas coisas. Faz um carnê para você ver um negócio. Ganhando pouco. Você vai se esmurrar para dar conta de vencer aquele carnê. Você vai ter que trabalhar mais. Você vai se desgastar mais. Você vai chegar mais tarde em casa. Sua esposa vai te cobrar mais. Sua família vai te cobrar mais. Você está sendo exaurido para dar conta de um negócio que talvez eu e você não teríamos necessidade de tê-lo feito. Por exemplo, você projetar a sua vida, você comprar um consórcio que não te aperte para você pagar, meu irmão, não há erro nisso. Agora, se você faz um consórcio e aquele consórcio consome 90% do seu salário, está errado. Você vai viver preocupado, você vai viver com a mente naquele negócio. E se eu perder meu emprego, como que vai ser o amanhã? Como que vai ser, Senhor? A gente precisa de aprender algumas coisas, e eu tenho aprendido muito isso em Deus, e tenho compartilhado isso com a minha esposa. Falei assim, olha, daqui para frente nós só vamos comprar se a gente tiver dinheiro. Se nós não tivermos, nós não vamos comprar. Isso é uma receita de paz, meu irmão, de tranquilidade, para todos nós. Por isso que Jesus falou assim, olha, a preocupação de vocês não pode ser com comer, com beber, com vestir. Mas antes o coração de vocês tem que estar em Deus, porque Deus é que proporciona essas outras coisas para vocês, porque Deus dá direção, meu irmão. Deus dá direção para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua profissão. Deus dá direção para o seu ministério, para que eu e você tenhamos, sabe, um relacionamento com Deus, e isso seja bom e seja manifestado na vida das outras pessoas. Sabe, você programar uma viagem,
Tem muito tempo que eu estou programando uma viagem para ir para a praia com a minha esposa. Nunca deu certo, mas vai dar, em nome de Jesus. Vai dar certo. Eu creio nisso. E eu tenho declarado isso na minha vida. Amém. 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 Glória a Deus. Sabe, então assim, se algo te aperta, analisa, faça as contas. Programar o futuro, não há erro nisso, meu irmão. Só que isso não pode ser o que vai tirar a sua paz. O que isso vai trazer peso na sua alma, sabe? Preocupação. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Não seja a preocupação de vocês essas coisas, mas antes busquem em Deus, sabe, o entendimento das coisas que estão reservadas para vocês. Irmãos, se a gente ouvisse mais Deus e menos a nós mesmos, aquela vozinha do eu posso, eu quero, eu vou, eu faço, onde o eu entra primeiro antes de Deus, irmãos, há uma grande tendência de dar errado. Porque se nós já declaramos que Deus é o Senhor da nossa vida, nós nos devotamos a Ele, então a nossa vida pertence a Ele. Nosso hoje pertence a Ele, assim como o amanhã pertence ao Senhor. A nenhum de nós. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Sabe, e eu olho para aqueles discípulos e eu vejo Jesus falando assim para eles: olha, é necessário fé para viver hoje e esperança para alcançar o amanhã. É necessário fé para viver hoje e esperança para alcançar o amanhã. Às vezes a gente está aqui já resolvendo as pendências de amanhã. Às vezes aqui a gente já está atendendo alguém, a gente já está conversando com alguém, às vezes aqui a gente já está atendendo um cliente, já está ouvindo o patrão buzinar no ouvido da gente, ouvindo o esposo falar que quer café, que quer o almoço, que tem que levar os filhos na escola. Está de férias, né, agora, né? Amém. Abre a palavra do Senhor em Efésios não, Filipenses 4:6. Paulo diz assim para aqueles irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma. Difícil para nós hoje, hein, irmãos? Não andar ansioso por coisa alguma. Nesses dias que nós vivemos, ainda mais corridos, ainda mais atribulados, onde o homem foi criando necessidades. Você consegue visualizar isso? A vida no tempo de Jesus era uma vida mais simples, meus irmãos, mais tranquila. Jesus andava a pé. Hoje crente está andando de carro, mas tem um carnezão para vencer. Consegue ver na própria palavra do Senhor algumas situações? Paulo está dizendo para aqueles irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma. Oh Jesus, queria eu, e creio que todos nós aqui não queríamos andar ansiosos. A ansiedade, irmãos, ela é algo assim que é contrário à fé. Ela não deixa a gente descansar no Senhor. Ela rouba a nossa paz, sabe? Assim como é a preocupação, assim também é a ansiedade. Quem é ansioso, irmãos, e não vê o resultado prático daquilo que ele está projetando, daquilo que ele está esperando, fica numa agonia, rói os dedos, rói as unhas, come, se possível, até o braço, vai roer até o braço. Porque é ansioso. Eu, às vezes, quando eu vou viajar assim de madrugada, eu nem durmo, não consigo dormir. Ansioso, esperando chegar o horário, não preciso de despertador, não preciso de nada. Se eu falar assim, eu tenho que levantar 3 horas da manhã, se eu falar assim para viajar, irmãos, não durmo. Ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, né? Está todo mundo em paz, né? Interessante a gente entender o que é ansiedade.
A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É medo das situações cotidianas, meus irmãos. É uma preocupação que não te dá descanso. Isso é ansiedade. É uma preocupação que persiste em você. Enquanto não passa, é igual assim, para a noiva, né, um casamento. Deve ser um negócio fabuloso, né, para as mulheres aí que já casaram, programaram o seu casamento aí, esperaram o grande dia. Hoje tem gente que casada há 40 anos, quando olha, fala assim, nossa, mas por que eu fui tão ansioso, né? Como eu fiquei aguardando o dia do meu casamento. Jesus fala assim, para a gente ter paz, porque Ele é o príncipe, Ele é a autoridade da paz. Ele é aquele que quer gerar paz em nós, irmãos, segurança, no hoje. E a gente não ficar, sabe, com essa ansiedade, com essa coisa nos corroendo, nos impedindo de romper, irmãos, em muitas áreas da nossa vida. A ansiedade, ela é contrária à paz em nós, ao descanso. E ela impede a gente de ver muitas coisas no Senhor, porque a gente está olhando para o nosso limite. E quando você olha para o seu limite, você se depara com uma dura realidade. Eu não dou conta. Aí nós tiramos o foco, a nossa fé de Deus, do Senhor, e colocamos ela em nós. Está vendo como que a ansiedade, ela é cruel conosco, irmãos? Aí depois você vai olhar a continuação do versículo. Você vai ver como que é possível nós termos um relacionamento com Deus e vivermos em paz, ainda que os dias sejam diferentes. Irmãos, há uma receita cruel de sucesso para esse tempo. Na visão de mundo, sucesso é quando você tem carro bom, você tem casa boa, você tem um monte de coisa antes de Deus na sua vida. Na Bíblia, um homem de sucesso é um homem que consegue cumprir toda a palavra de Deus na sua vida. Esse é um homem próspero, bem-sucedido, é um homem justo, um homem íntegro, um homem reto. E aí a palavra diz assim, olha, que o Senhor acrescenta tudo aquilo que é a nossa necessidade. Então, a gente olhando para a palavra de Deus, irmãos, nós estamos com um conceito de prosperidade muito diferente. Porque Jesus, sendo rei, sendo autoridade, ele preferiu servir. Ele preferiu se esvaziar de si mesmo, diz Paulo. Ele tem todos os direitos e privilégios, irmãos. Não estou dizendo aqui para você não trabalhar, para você ter as coisas, irmãos. De forma alguma. Eu estou dizendo antes, prioridade para nós. Deus, o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida em Deus. Não desperdice o seu tempo, meu irmão, minha irmã. Aproveite o máximo o seu tempo. Ame Deus, fale com Deus o tempo todo. Paulo diz isso aqui, né, em Filipenses. Orem sempre, se alegrem, regozijem, sejam felizes, porque é isso que Jesus vai trazer na nossa vida quando a gente entender o que é prioridade para nós. É diferente de necessidade. Você está entendendo, meu irmão? Prioridade é diferente de necessidade. Prioridade eu preciso estabelecê-la com Deus. O reino de Deus, a justiça, o cumprimento dessa palavra primeiro. E aí eu posso lançar diante de Deus a minha súplica, a minha oração, que Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de mim, de você, da nossa casa, com plena certeza, convicção. Abra aí, Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
Vamos repetir, mas em tudo. Em tudo. Olha só, irmãos. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, que dificuldade que nós temos de relacionar com Deus, de ter uma vida intensa com Deus. Mas a gente tem uma facilidade de reclamar, de murmurar, de questionar, de praguejar. A gente tem facilidade para tantas coisas. E Paulo está dizendo aqui, olha, mas antes de tudo, que a nossa oração seja conhecida por Deus, que a nossa voz seja levantada para glorificar o nome de Deus, porque ele está dizendo com ações de graças. Não é com o dizer, será que eu vou receber, Deus? Está percebendo, irmãos? Mas ele está dizendo com ações de graças. Coloque isso diante de Deus, porque, irmãos, se a gente não estiver fugindo de Deus, se a gente não estiver correndo de Deus, se a gente não estiver praticando a injustiça, eu quero te dizer algo. Por isso, que lá no capítulo 37 do livro de Salmos, ele está dizendo, olha, confia no Senhor, deleita nele, e ele agirá. É alegria no Senhor, irmãos. É alegria de saber que Deus é Pai, que Ele é Senhor que cuida de todos nós, e Ele agirá. Mas a gente tem dificuldade de confiar no Senhor, porque o eu está vindo antes. Lá em João 16 eu falei de ansiedade, né? Eu falei de preocupação, agora eu quero falar de outra coisa chamada aflição. Sabe, lá em João 16, 33, Jesus disse que nesse mundo, irmãos, e eu quero trazer um entendimento aqui, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter aflição. Porque Jesus disse isso. Não foi uma condição de maldição. Prestem atenção. Porque muita gente entende isso como uma maldição. E não é. Mas na realidade foi Jesus chamando a atenção para que nele nós tivéssemos paz. Porque quando você não tem paz e você está passando por algo que te aflige, meu irmão, é terrível. É uma coisa desagradável ao extremo. Quando você está passando por algo que te aflige e você não deixa gerar paz em você. Você é consumido pela aflição. E o que é a aflição? É o estado daquele que está aflito, é um sentimento persistente de dor física ou moral. É uma ânsia, uma agonia, uma angústia. Isso é a aflição. É algo do nosso espírito que nos perturba. Você quer ver um negócio? Para a gente que é pai, tem algo tão terrível que a gente vê o nosso filhinho chorando de uma dor, de algo que incomoda, que perturba e a gente não sabe o que é? Tem algo que traz mais aflição para a gente como pai do que isso? Você imagina o coração de Deus. Sabe, quando a gente está aflito, quando a gente está passando um momento de dificuldade e a gente não consegue ter paz, irmãos. Então, o que nós precisamos de aprender no Senhor são coisas que Ele disse para que nós buscássemos. Ele fala assim, olha, nesse mundo, por causa de mim, por causa da palavra, vocês vão ter aflição. Mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz nesse mundo. Jesus já alertava, irmãos, que aqueles que querem segui-lo vão passar por momentos difíceis, mas que a gente tenha paz, porque a gente está nesse mundo. E esse mundo, ele traz consigo o seu mal todos os dias. Que a gente não precisa
de conviver aceitando a aflição, mas é que a gente tem a paz para lidar com a situação, irmãos. Quantas vezes você já enfrentou situação, se Deus não tivesse colocado paz na sua vida, o negócio teria dado totalmente errado. É no trânsito, é com seu chefe lá no seu trabalho, é com seu irmão na igreja, por que não? Se primeiramente não tivéssemos deixado o Senhor gerar paz, quantas coisas ruins teriam acontecido conosco? Sabe, mas Ele nos preveniu para que tenhamos paz nele e sejamos corajosos para lidarmos com todas as situações. Porque Ele fala, coragem, eu venci. Coragem. Não recuem, não se sintam intimidados, mas coragem para vocês lidarem com essa situação, com essa aflição que vocês estão sentindo, né? Jesus deixou claro que a nossa vida, irmãos, é mais importante que qualquer necessidade que nós sintamos, né? E que o nosso Pai conhece todas essas necessidades. Sabe, que a gente priorize o reino, irmãos. Tem uma passagem lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, que lá o povo ele tinha sido levado cativo para Babilônia. Estava debaixo da opressão, né, ali de Nabucodonosor, e havia entre eles um profeta que não era de Deus, mas que tentava influenciar o povo de Deus. Eu quero dizer para nós aqui nessa noite, nessa mesma referência bíblica, que tem muitas coisas que tentam te influenciar. Tem muitas situações que tentam te influenciar. Gerar algumas coisas na sua vida. Mas eu quero chamar a nossa atenção, irmãos, para a palavra de Deus. Para aquilo que Deus ele está falando conosco. Seja aqui nesse lugar, seja lá no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, o Espírito do Senhor está falando sempre conosco. Aquele profeta que tentava enganar Israel, o povo de Israel, dizia que Israel permaneceria somente 2 anos ali no cativeiro. Mas Deus já havia declarado que seriam 70 anos. E aí, aquele povo parou de realizar as coisas, porque começaram a ouvir o profeta, que 2 anos eles sairiam. E aí Deus manda Jeremias dizer para a nação de Israel, para que continuassem a viver ali, que planejassem no Senhor casamentos, construir famílias, trabalharem, empreenderem. Talvez muitas coisas estão te desestimulando, te fazendo desistir, te fazendo olhar para trás, te fazendo olhar para a situação que você está vivendo. Mas da mesma forma que Deus mandou Jeremias dizer para aquele povo, eu quero que nós ouçamos a voz do Senhor nessa noite. Abre aí Jeremias 29, 11. Talvez tenha alguma situação te prendendo, te oprimindo. Talvez tenha alguma situação que você está preso, escravo. Olha o que Deus disse para que Jeremias falasse essas palavras para Israel. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha aqui agora. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Sabe, Deus estava dizendo aqui para aquela nação, para que continuasse, mas que primeiro ouvissem a respeito dos planos de Deus,
colocassem o coração em Deus, sonhassem com Deus, buscassem a voz de Deus, porque Ele seria a resposta. Eu quero dizer, irmãos, que muita coisa dá errado na nossa vida porque nós não buscamos a resposta no Senhor. Às vezes nós buscamos a resposta no homem, buscamos a resposta em coisas, fazemos projetos onde Deus não está, não consultamos Deus, não oramos primeiramente para saber se Deus aprova, se Deus está comigo naquele negócio. E aí muitas vezes a aflição vem, meus irmãos. Aí vem o choro, aí vem o desespero, aí vem a preocupação. E às vezes isso nos corrompe. E aí às vezes a pessoa começa até a murmurar contra Deus e a pecar contra o Senhor. Sabe, quero dizer para nós aqui, para a gente encerrar, dias melhores virão. Dias melhores virão. Sabe, não porque nós temos planos. Prestem atenção nisso que eu vou dizer para nós aqui nessa noite. Cada um de nós aqui, ó. Dias melhores virão, não porque nós temos planos, mas porque temos fé, temos esperança e confiamos nos planos de Deus para nós. Faz toda a diferença, meus irmãos. Dias melhores virão. Não é porque nós temos planos, mas é porque temos fé, porque confiamos e temos esperança nos planos de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para o meu ministério, para o seu ministério, para a sua vida profissional, para o seu casamento, para aquilo que você está orando a Deus. Não há erro em planejar o futuro. Há erro em não viver hoje com fé e tendo esperança no amanhã, de que os dias serão melhores. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de praguejar. Sabe, às vezes você não conseguiu alcançar o resultado de muitas coisas na sua vida esse ano. Às vezes portas se fecharam. Às vezes você ficou decepcionado com muita coisa esse ano. Às vezes você se entristeceu em muitas situações da sua vida, lá na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, com o seu negócio, com o seu pastor, com sua igreja. Porque a gente é muito disso, irmãos. A gente se entristece porque a gente olha para nós mesmos. Porque olhar para o meu irmão é olhar para mim mesmo. Estou vendo a mesma pessoa. Estou vendo um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas eu quero dizer que há esperança de dias melhores para nós. Há esperança de um tempo novo. Há esperança de renovo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já cuidava de nós. Ainda mais agora a gente crendo, a gente tendo fé nesse Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso. Sabe, está muito na moda a gente falar de inteligência emocional. Isso agora é o negócio. Mas deixa eu te falar, Jesus já desenvolvia isso há mais de 2000 anos atrás. Inteligência emocional é a habilidade de lidar com seus desafios, seus temores, né? Com seus sentimentos. Isso é válido tanto para mim quanto para outra pessoa. Isso é uma habilidade, irmãos. A inteligência emocional é a habilidade. E Jesus já demonstrava isso no seu caminhar, de cuidar de gente, cuidar de pessoas. Por que às vezes nós não cuidamos uns dos outros? Por que às vezes nós não cuidamos da nossa casa?
Por que às vezes a gente não olha para o outro com mais amor? Isso chama-se fé. Fé. Uma fé racional. Jesus já pregava isso, irmãos. Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Isso não nasceu em alguém que criou o coach, sabe, que criou e desenvolveu fé inteligente. Quero dizer para a gente olhar para Jesus, a gente olhar para o Senhor, e a gente ter mais inspiração na nossa vida. Está faltando inspiração para nós vivermos, irmãos. Está faltando fé, está faltando esperança, está faltando alegria em nós. Alegria de chegar num culto e glorificar a Deus, irmãos. Nós nos permitimos ficar calados, não porque isso significa espiritualidade, mas expressa alegria e gratidão. Eu dar glória a Deus, eu dizer aleluia, amém, não significa que eu sou espiritual, mas demonstra a minha alegria, a minha afirmação em Cristo. Eu compartilho, meu irmão, dessa palavra, eu recebo essa palavra, eu me alegro nessa palavra, eu quero viver essa palavra. E a igreja desse tempo, irmãos, está muito preocupada, é ansiosa, é aflita com tantas coisas. E eu quero te dizer, se fechar o coração, não vai ter o sentimento, não vai ter alegria, tudo é triste, tudo é dor, tudo é amargura, tudo é decepção, tudo que você olha está ruim. A gente vai criando um ambiente, meus irmãos, ao nosso redor, onde as pessoas não veem brilho e luz em nós, não veem esperança, não veem alegria, mas vem a crítica. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o autor, consumador da nossa fé. Vamos viver mais, sabe, mais alegres, mais bem dispostos. Vamos compartilhar da alegria do outro, da esperança que há no outro. Não vamos matar a alegria do outro, não, meu irmão. Vamos orar para que Deus prospere a vida do outro, a vida do nosso irmão. Sabe, olhar para o cargo que o nosso irmão tem na empresa, glória a Deus, porque aquele irmão está prosperando, ele está subindo, o negócio dele está indo bem, a família dele está indo bem. A gente precisa de sentir alegria, a gente precisa ter gozo, prazer, a gente precisa ser mais feliz, irmãos. A decisão de ser feliz, ela é pessoal, ela não depende de ninguém para eu ser feliz. Porque se eu estiver esperando no outro, não sou eu. A gente precisa prestar atenção em Jesus. Jesus foi o cara, irmãos. É a pessoa. É a revelação de tudo que nós precisamos, está em Jesus. Marcelo gosta de pregar a respeito da ceia. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e repartiu ele. Olha, alguém que senta comigo à mesa vai me trair, e é aquele que mete a mão no pão. Estava lá Judas, e Jesus na mesma alegria, porque ele escolheu isso. Eu quero orar por nós nessa noite aqui, pela nossa vida, sabe, pelos planos que Deus tem para nós, irmãos. E se nós vamos projetar algo, e é preciso a gente sonhar, é preciso a gente planejar, a gente projetar, que primeiro a gente busque um relacionamento com Deus. Fala, Senhor, a partir disso então, eu quero viver uma vida bem feliz, bem alegre, bem disposto. Tira a preocupação, Senhor. Tira a ansiedade, tira a aflição, tira medo, tira temor. Senhor, eu decidi viver com o Senhor. E a sua vida em mim, ela me traz alegria, ela me traz prazer. Irmãos, decida isso hoje. Fale com Deus. Não olhe para aquilo que está à sua volta. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas se você não decidir no seu íntimo mudar, outras pessoas não conseguem mudar por você. Sonda seu coração aí agora. Fala com Deus, fala com o Pai. Talvez você tenha muitos planos para esse ano.
Talvez você está sonhando fazer uma faculdade, buscar um emprego novo. Em nome de Jesus, põe diante do Senhor. Ele é que sabe que planos que tem a nosso respeito, planos para nos dar um futuro e dias melhores, planos de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. Amém?